Um ponto comum que é partilhado pela maioria dos episódios da cartografia é o facto de dizerem respeito à ciência que foi praticada por figuras maioritariamente anónimas e por vezes até iletradas, em que podemos incluir pessoas ligadas à medicina, à astronomia e à matemática, mas também os pilotos e os cartógrafos e os construtores de instrumentos. Muitos destes eram portugueses, tais como os médicos e farmacêuticos que escreveram sobre as drogas da Índia, os cartógrafos que desenharam os planisférios de Cantino, os matemáticos que desenvolveram os métodos de navegação astronómica e os pilotos que os testaram e praticaram no mar. Portanto, não nos podemos deixar iludir pelo facto destes contributos, humildes e raramente referidos ou valorizados na literatura internacional sobre a história da ciência, em favor dos feitos intelectuais dos grandes cientistas europeus. Na realidade, eles tiveram uma importância decisiva nas transformações que ocorreram na Europa e no mundo em consequência dos descobrimentos marítimos do século XV e XVI. Dentro de alguns dos exemplos mais significativos, podemos referir a forma e a dimensão da Terra, que até então eram abstrações intelectuais sem grande relevância para a vida dos povos. Viriam a assumir uma importância crítica a partir do momento em que se iniciaram as viagens oceânicas. O conhecimento do mundo natural, que se encontrava estratificado nas obras dos sábios clássicos da Antiguidade, cresceu de tal forma exponencial a partir do momento em que os viajantes tomaram contacto com as novas terras e as novas espécies, e o conhecimento dos fenómenos físicos de dimensão planetária, como o clima, o regime dos ventos e de correntes e o magnetismo terrestre, pareceria a ser indispensável para a eficácia e a segurança da navegação. Os descobrimentos de que hoje tanto se fala é, de certa forma, um termo genérico que se aplica a um período e a um conjunto de acontecimentos de natureza diversa. Naquilo que a história da ciência diz respeito, tratou-se de um momento irrepetível do nosso passado comum, em que os portugueses, de todas as condições sociais e culturais, se envolveram em tarefas que não podem senão classificar-se como de prática e de descoberta científica. Que estas atividades tiveram depois enormes repercussões na tradição científica da Europa é facto que ninguém, em se confrontarem com as sombras do passado, os historiadores de hoje se vissem impossibilitados de contar ao público esses contributos. Todos os mapas contam uma história e alguns mapas antigos contam várias. Isto é especialmente verdade para o famoso mapa de Piri Reis de 1513, um dos melhores compêndios geográficos e manuais de navegação do seu tempo. O mapa de Piri Reis está desenhado sobre pergaminho de pele de gazela e é uma típica carta náutica da época, com as suas características rosa dos ventos, linhas de rumo e nomes dos lugares ao longo da costa. O fragmento que chegou aos nossos dias corresponde a 1/3 do que se presume ter sido o mapa mundi original e representa o Oceano Atlântico e as costas ocidentais da Europa e África, bem como as recém-descobertas terras da América. Tudo o resto, incluindo as partes orientais da Europa, África e Ásia, se perdeu. O fragmento sobrevivente tem várias inscrições com informação acerca das pessoas, história e riquezas dos lugares, bem como sobre a sua própria construção. Numa dessas legendas, Piri Reis relata ter utilizado mais de 2 dúzias de mapas individuais, incluindo cartas feitas por portugueses, espanhóis e árabes. Na construção deste mapa mundi, Piri Reis incorporou informação de várias fontes cartográficas, geográficas, artísticas e literárias, com origem tanto em tradições europeias como do Médio Oriente. Este é um dos poucos mapas manuscritos da época dos grandes descobrimentos que sobreviveu e um dos primeiros que mostram a América. Numa das inscrições de Piri Reis, conta-nos que usou um mapa desenhado por Cristóvão Colombo para desenhar a sua costa ocidental. Mapa esse que teria sido encontrado nas mãos de um marinheiro espanhol capturado durante uma batalha naval
que Piri Reis travou, juntamente com o seu falecido tio. Segundo a mesma inscrição, tal marinheiro teria acompanhado Cristóvão Colombo em algumas das suas viagens. É possível reconhecer no mapa a Europa, a África e a América do Sul. Mas que ilhas são aquelas a ocidente? Serão as Antilhas, as Índias Ocidentais, a Espanhola, São Domingos, Jamaica, Cuba e Bahamas, copiadas do mapa de Colombo? Nesse caso, então, se tratam destas ilhas, por que é que não se assemelham às Caraíbas? A teoria é que Colombo acreditava que tinha chegado ao Japão e à Índia. A Espanhola, ou seja, São Domingos, aparece orientada no sentido norte-sul porque ele acreditou que se tratava do Japão, e Cuba é representada como se fosse parte de um continente porque ele considerou que era de facto a costa da China. Existem 15 nomes de lugares na representação das Antilhas. 9 tinham sido usados por Colombo, 3 são espanhóis e 3 são nomes indígenas por ele registados. Estes indícios confirmam o que poderia, à primeira vista, parecer fantástico, que, de facto, a representação desta região se baseia num mapa elaborado por Colombo, ou por ele mandado fazer. A razão que faz com que o mapa de Piri Reis seja muito conhecido é a tese defendida por escritores populares de que nela está representada a Antártida tal como se apresentava há milhares de anos, antes de ser coberta de gelo. A explicação para este anacronismo teria sido a intervenção de uma antiga civilização na elaboração do levantamento, tal como a Atlântida ou mesmo de extraterrestres que teriam visitado a Terra em tempos antigos. A realidade é que nada no mapa de Piri Reis é muito diferente do que aparece nos outros mapas da época, em que era comum mostrar a geografia conhecida lado a lado com a geografia tradicional ou lendária. A existência de um continente antártico que equilibrava os continentes do hemisfério norte era uma teoria que remontava à época clássica. Cláudio Ptolomeu, que viveu entre cerca de 100 e 170 d.C., considerava na sua visão do mundo que os oceanos eram completamente rodeados por terra. Não é, portanto, de estranhar, dada a enorme influência das suas ideias durante o Renascimento, que muitos geógrafos e cartógrafos as tenham adotado nas representações do mundo. Após uma vida inteira a combater os infiéis do mar Mediterrâneo, Piri Reis foi nomeado comandante da armada otomana do Mar Vermelho. Aí, por pouco escapou a uma emboscada dos portugueses no Golfo da Pérsia, fugindo para o Egito. Os seus oponentes no Cairo contaram ao sultão Solimão, o Magnífico, que o mandou decapitar por cobardia quando tinha quase 90 anos. O tesouro pessoal de Piri Reis, incluindo o mapa de 1513, foi levado para o palácio de Topkapi, em Istambul, onde ainda se encontra. Um dos mais populares e fascinantes eventos da história mundial, a chegada de Cristóvão Colombo a um novo mundo, pensando que era a Ásia, está associado à leitura de um texto escrito em cerca de 1350, anos antes em Alexandria, no Egito. Esse mesmo texto continha importantes informações geográficas e foi um dos que Colombo utilizou para determinar a distância da Península Ibérica à Ásia. Sem perceber que a sua estimativa estaria errada, o navegador fecha ao mar em direção ao oeste e o resto é a história que se conhece. O tal texto era a geografia escrito por Cláudio Ptolomeu em cerca de 150 d.C. Este imponente documento reunia o maior conhecimento sobre geografia e cartografia até então produzido no mundo greco-romano. Além dos seus contributos originais, Ptolomeu utilizou bastante informação reunida por gerações anteriores. O trabalho de alguns desses geógrafos anteriores, como Marino de Tiro, só é conhecido hoje em dia porque Ptolomeu o citou e reconheceu o seu mérito. Nenhum texto coevo comparável chegou aos nossos dias. De forma simplista, a geografia de Ptolomeu é uma espécie de Google Maps dos tempos antigos.
Daqui se percebe a enorme importância desta descrição do mundo, que compilava as localizações em valores de latitudes e longitudes de cerca de 8.000 lugares espalhados pela Europa, norte da África e Ásia, cobrindo uma área que se estendia do meridiano das Ilhas Afortunadas, aproximadamente as Ilhas Canárias, até terras chinesas já a oriente da Taprobana, de Luís de Camões, ou seja, o Sri Lanka. O texto ptolomaico não se resumiu a uma linha infindável de lugares, o que por si só já seria um feito impressionante. A sua novidade e valor estavam também no uso da matemática e astronomia na construção da descrição do mundo. Os capítulos teóricos continham métodos matemáticos que se exploravam o uso de coordenadas geográficas e de 3 projeções cartográficas, que permitiam construir e reproduzir mapas de todo o mundo conhecido, mas também de regiões mais reduzidas. De facto, não sabemos se Ptolomeu alguma vez desenhou mapas. Se o fez, não há notícias de que tenham chegado aos nossos dias. Também se desconhece o paradeiro do manuscrito grego original, certamente perdido há muitos séculos. O texto original foi sendo copiado em grego, teve versões latinas de algumas partes e passou ainda pelo mundo árabe, onde foi muito conhecido e estudado a partir do século IX. Em particular, as concepções de Ptolomeu foram influentes no trabalho do grande geógrafo Al-Idrisi, que no século XII fez o famoso mapa conhecido por Tábula Rogeriana. A Europa medieval parece não ter dado muita importância ao texto ptolomaico, mas este cenário viria a mudar em 1406 com a tradução para latim, concluída pelo florentino Jacobus Angelus. Esta tradução desencadeou um enorme interesse junto dos intelectuais europeus. O texto da geografia teve um enorme impacto nas concepções geográficas por toda a Europa e Portugal não foi exceção. A obra circulou em manuscritos e a primeira e única tradução para português, de parte dos capítulos teóricos, foi editada em 1537 pelo grande cosmógrafo e matemático Pedro Nunes. Anos antes, interessado em ter uma imagem do mundo atualizada, o rei Dom Afonso V encomendou um mapa mundi à oficina do cartógrafo veneziano Fra Mauro. O famoso mapa, concluído em 1459, continha influências ptolomaicas e ao mesmo tempo já tinha dados das expedições portuguesas. Durante o século XV, o Tratado de Ptolomeu foi fundamental para estabelecer uma nova imagem do mundo e para fomentar o interesse científico pela cartografia geográfica. No entanto, a vida útil da sua informação geográfica seria curta. A geografia transmitiu muitas informações que se viriam a comprovar falsas, como, por exemplo, o reduzido tamanho da zona habitada e a ideia do Oceano Índico como sendo um mar fechado. Estas concepções seriam, em pouco tempo, desafiadas pelas novidades das viagens ibéricas, ainda que à custa de alguns enganos felizes, como o de Colombo. Foram estas as viagens que ajudaram a redefinir as dimensões dos continentes, o tamanho do nosso planeta e a posição de terras antigas e novas. Os gregos não só reconheceram a forma esférica da Terra desde pelo menos o século III a.C., mas também fizeram várias estimativas do seu tamanho. A mais célebre determinação foi realizada pelo geógrafo Eratóstenes, que terá comparado a inclinação dos raios solares ao meio-dia em 2 lugares situados no mesmo meridiano, para, juntamente com a distância entre eles, deduzir o valor do raio da Terra. Passados cerca de 300 anos, Ptolomeu de Alexandria escreveu o seu importante manual Geografia, onde não só a Terra é apresentada como uma esfera, mas também se mostra como a representar no plano, através das coordenadas geográficas dos seus lugares e de 3 projeções cartográficas criadas por si. Mesmo depois do renascimento da cartografia científica europeia durante o século XV, que se seguiu à redescoberta e tradução para latim da geografia de Ptolomeu, as cartas náuticas continuaram a ser construídas como antes.
não devido à ignorância de pilotos e cartógrafos, mas porque esta solução era a que melhor se adequava aos métodos de navegação da época, ainda baseados em rumos da bússola e distâncias estimadas. Com o advento das grandes viagens oceânicas, a partir de meados do século XV, iniciou-se uma lenta revolução na forma como o nosso planeta passou a ser imaginado, percorrido e representado. A relativa pequenez do Mediterrâneo e da Europa Ocidental deu lugar aos grandes espaços marítimos, nos quais a curvatura e tamanho da Terra assumiram relevância técnica e estratégica crítica. O mais antigo episódio histórico que ilustra tal relevância é, porventura, a proposta apresentada por Cristóvão Colombo aos reis católicos de Espanha em 1486, de chegar à Índia navegando para o Ocidente. Como sabemos, o usual caminho marítimo para a Índia, inaugurado por Vasco da Gama em 1497-99, estava interdito aos navegadores espanhóis por duas bulas papais, nas quais se estabelecia o domínio e comércio exclusivos da coroa portuguesa para sul do Cabo Bojador. A alternativa seria navegar para o Ocidente, tirando partido da esfericidade da Terra. Contemporâneo da primeira viagem de Colombo é o globo terrestre construído pelo comerciante e humanista alemão Martin Beheim, em cerca de 1492. O mais antigo que chegou aos nossos dias, a que ele chamou Erdapfel, o mundo maçã, não tendo ainda conhecimento daquela viagem, Beheim representou o Atlântico de acordo com as convicções da época, isto é, com a Europa e a África a Oriente, e a China, Mangi, e Japão, Cipango, a Ocidente. Martin Beheim estabeleceu-se em Portugal a partir de 1488 e aí casou e permaneceu até à sua morte, em 1506, tendo participado numa das missões do explorador Diogo Cão. O seu célebre globo foi construído quando se deslocou a Nuremberg e estabelece a transição entre os conhecimentos clássico e moderno do mundo, tendo-se baseado numa grande multiplicidade de fontes, tradicionais e contemporâneas. Uma proposta semelhante à de Colombo foi apresentada por Fernão de Magalhães, cerca de 25 anos mais tarde, ao rei Carlos I de Espanha. Fernão Magalhães propunha-se alcançar as Ilhas Molucas, fonte do valioso cravo, navegando mais uma vez para o Ocidente e provar que estas ilhas se situavam no hemisfério espanhol. Tendo em conta que uma terra pequena favorecia a sua tese, não é certamente, por acaso, que o tamanho do Pacífico tenha sido substancialmente encurtado no mapa que Magalhães terá usado para convencer o rei, o Planisfério Anónimo de Kunzman IV, em cerca de 1519. Com o início das viagens oceânicas, as técnicas tradicionais de navegação, baseadas na estimação das distâncias percorridas, foram complementadas pelos novos métodos astronómicos, com que se passou a determinar a latitude do mar. Uma vez que esses métodos pressupunham uma Terra esférica, poderíamos pensar que tal conceito se refletiu imediatamente na cartografia náutica, mas não foi bem assim que aconteceu. Mais uma vez, não por ignorância de pilotos e cartógrafos, mas devido às limitações dos próprios métodos de navegação que ainda não permitiam a determinação da longitude no mar. Somente na segunda metade do século XVIII, quando o problema da longitude foi resolvido, foi possível ultrapassar aquele obstáculo e fazer refletir plenamente nas cartas náuticas a redondeza da Terra. Por essa altura, já a projeção de Mercator, baseada nas latitudes e longitudes dos lugares, aguardava há quase 200 anos a adoção pelos navegadores. Em 1502, um manuscrito em pergaminho, contendo um grande planisfério náutico, foi levado de Lisboa para a Itália por um agente do Duque de Ferrara, Hércules de Este. Esse agente era Alberto Cantino, que tinha sido enviado a Lisboa pelo seu patrão, a fim de se inteirar das descobertas portuguesas no Novo Mundo. O planisfério desenhado em 6 folhas de pergaminho mostra o mundo tal como ficou conhecido depois das viagens de exploração
empreendidas por portugueses, espanhóis e ingleses no final do século XV e início do XVI, às Américas, África e Índia. Pouco resta da visão geográfica transmitida por Cláudio Ptolomeu na sua Geografia. O Oceano Índico já não é um mar fechado, e locais até então insuspeitos dos europeus, como a Terra Nova e o Brasil, são apresentadas nas suas posições geográficas mais ou menos corretas. Por outro lado, partes do mundo então já conhecido, como as costas africanas do Atlântico e do Índico, são representadas com uma exatidão e pormenor surpreendentes. Lado a lado, com a informação geográfica atualizada recolhida nas recentes viagens de exploração, figuram representações baseadas na geografia de Ptolomeu, como o Mar Vermelho e o Golfo Arábico. Se medirmos a extensão longitudinal do mapa, desde o Mar das Caraíbas ao ocidente até à costa da China a oriente, verificamos que somente cerca de 250 graus de perímetro equatorial da Terra são representados. Grande parte do que falta corresponde à parte ocidental das Américas e, sobretudo, ao Oceano Pacífico, ainda não atravessado pelos europeus. Como se sabe, Colombo tinha chegado ao Mar das Caraíbas 10 anos antes, convencido de ter chegado à China e ao Japão, e na época em que o planisfério de Cantino foi desenhado, era ainda objeto de especulação se o Novo Mundo era, ou não, um continente separado da Ásia. Junto ao extremo oriental do mapa, ao longo da costa da China, está uma legenda em latim, Oceanus Orientalis, que significa Oceano Oriental, a qual duplica uma outra idêntica situada mais a sul. A colocação da legenda neste local, aliada ao facto de a carta não representar a totalidade da circunferência equatorial, leva a crer que os portugueses já suspeitavam da existência do Oceano Pacífico, embora este só tenha sido atravessado quase 20 anos mais tarde, depois pela frota de Fernando de Magalhães. Uma linha vertical sobre o Atlântico, passando ao ocidente da Terra Nova e cortando a foz do Amazonas, assinala a linha de demarcação acordada entre portugueses e espanhóis no Tratado de Tordesilhas de 1494, que supostamente se situaria a 370 léguas ao ocidente das ilhas de Cabo Verde. Lê-se junto a esta linha, em grandes letras góticas vermelhas, este é o marco entre Castela e Portugal. Como se sabe, o Tratado de Tordesilhas dividiu o mundo por explorar em dois hemisférios de influência, o hemisfério português, a leste da linha de demarcação, e o espanhol, a oeste. Porque a Terra Nova se encontra representada como Terra del Rei de Portugal. A oriente da que seria a sua posição geográfica correta, os historiadores concluíram que se tratou de uma manipulação deliberada com o fim de iludir os espanhóis, mas não é esse o caso. Na realidade, a posição da Terra Nova no planisfério de Cantino é a que resulta de traçar na carta o rumo da bússola e a distância medidos a partir dos Açores, de onde Gaspar Corte Real partiu em 1501 para a sua viagem de exploração. A principal razão pela qual o planisfério de Cantino primeiro despertou a atenção dos historiadores internacionais é a representação do Brasil. A decoração da sua representação no mapa é exuberante, com árvores de grande porte, 3 papagaios, vegetação luxuriosa e 2 bandeiras com as armas do rei de Portugal. Junto a Porto Seguro, onde Cabral chegou em 1500, está a seguinte legenda. A ortografia foi modernizada, mas pode-se ler a Vera Cruz, chamada pelo nome a qual achou Pedro Álvares Cabral, fidalgo da casa do rei de Portugal. E ele descobriu, indo por Capitão-Mor de 14 naus, que o dito rei mandara a Calcute, a qual terra se crê ser terra firme. É interessante verificar como em 1502 não se sabia ainda se esta nova terra de Vera Cruz era uma ilha ou um continente. O planisfério de Cantino é um momento precioso do património cartográfico mundial. A sua importância reside no facto de conter informação única sobre as viagens de exploração realizadas num período particularmente rico da história da civilização ocidental e também de documentar a transição entre a cartografia náutica tradicional, as cartas Portolano, e a cartografia baseada em observações astronómicas.
Trata-se de uma das mais antigas cartas náuticas conhecidas, em que os lugares são representados de acordo com as suas latitudes, na sequência da introdução pelos portugueses dos métodos astronómicos de navegação. Muito embora o mapa não contenha uma escala de latitudes, a qual poderá eventualmente ter sido mutilada, esta é uma implícita na representação do Equador de cor dourada nos trópicos de Câncer e de Capricórnio a vermelho. Sabendo-se que as latitudes dos trópicos são respectivamente 23 graus e meio norte e 23 graus e meio a sul, é fácil reconstituir aquela escala. Mas o mapa também é muito valioso na época em que foi construído, pelo seu tamanho e beleza artística e riqueza da própria decoração, e também pelo facto de conter informação atualizada e estrategicamente importante sobre um mundo que era descoberto dia a dia e cujas potencialidades comerciais eram apetecíveis para os europeus. A história do planisfério é recambulesca, desafia a proibição da coroa portuguesa em difundir informação pormenorizada sobre as terras recém-descobertas. O facto deste se encontrar mutilado na margem superior, onde provavelmente figurariam o título e o nome do autor, não parece acidental. Uma hipótese plausível é o planisfério estar destinado a um outro cliente. A mutilação destinar-se-ia precisamente a esconder o nome do autor, evitando possíveis represálias sobre o próprio cartógrafo. O que quer que tenha acontecido, parece não haver dúvidas de que o autor do planisfério de Cantino teve acesso a informação privilegiada sobre as mais recentes viagens de exploração, de Colombo às Antilhas, portanto de 1492 a 1500, de Vasco da Gama à Índia, 1497 a 1498, de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, de 1500 a 1501, e dos irmãos Corte Real à Groenlândia e Terra Nova, 1500 a 1502. A par com informação sobre as missões de exploração, o mapa contém numerosas legendas com pormenores sobre as riquezas das várias regiões, os escravos e o ouro em África, as especiarias na Arábia e Índia, ou as sedas e pedras preciosas no Oriente. Mas as peripécias do planisfério de Cantino não acabaram com a sua entrega a Hercule de Este e a sua deposição na Biblioteca Ducal. Em 1592, o Papa Clemente VII retirou à Casa de Este o Ducado de Ferrara e o mapa foi transferido para o Palácio de Modena. Aí permaneceu até 1859, quando o palácio foi saqueado durante tumultos populares. Viria a ser reencontrado acidentalmente, alguns meses mais tarde, pelo diretor da Biblioteca Estense a decorar a loja de um salsicheiro. Parece ter sido Eratóstenes, no século III a.C., que primeiro propôs o sistema de duas coordenadas geográficas, uma grelha de latitude e longitude, para determinar a posição de um lugar à superfície da Terra. Enquanto o cálculo da latitude não oferece desafio de maior, para tal bastam simples observações astronómicas, a determinação da longitude é muito mais complicada. Além disso, as técnicas para estimar a longitude em Terra, já conhecidas desde a Antiguidade, não funcionam quando o observador está em alto mar. Note-se que um dos aspectos mais fascinantes da expansão marítima europeia dos séculos XV e XVI, que ainda hoje causa perplexidade a muita gente, se deve ao facto de essas grandes viagens não terem recorrido ao conhecimento da longitude. O mundo foi explorado e cartografado pela primeira vez em toda a sua extensão sem recurso à medição da longitude dos lugares. Foi nas primeiras grandes viagens oceânicas, no século XV, que a latitude começou a ser medida no mar, utilizando versões simplificadas dos instrumentos da astronomia terrestre, como os astrolábios e os quadrantes, e também tabelas muito simples com a posição dos corpos celestes. Antes destas viagens, a posição do navio era determinada pelo método de rumo e estima. O rumo era fornecido pela bússola marítima, ou agulha de marear, e a estima era o cálculo mental da distância percorrida ao longo de um percurso,
Contudo, as diferenças fornecidas pela agulha de marear eram afetadas pela declinação magnética, ou seja, o norte indicado pela agulha não coincidia em geral com o norte geográfico. Por outro lado, a estimação do caminho percorrido era pouco rigorosa, considerando os variados fatores que influenciavam a velocidade do navio. Desta forma, situar lugares nas cartas náuticas resultava em posições de latitude bem determinadas, mas em posições de longitude e distâncias incorretas. A isto se deve o facto de as cartas apenas indicarem a latitude e mesmo assim este registro só começou a aparecer após o ano de 1500. Assim, o problema de conseguir medir, ou pelo menos estimar a longitude das viagens marítimas, tornou-se uma questão científica premente. Apesar de se conseguir determinar a longitude por meio de observação de eclipses desde a antiguidade, estes processos não tinham grande utilidade em navegação, por estarem dependentes da ocorrência de fenómenos pouco frequentes. Eram precisamente estas necessidades da navegação que conferiam caráter de urgência à descoberta de uma técnica eficaz de medição da longitude. Consequentemente, em 1514, o alemão Johannes Werner propôs usar a distância angular entre a Lua e outros corpos celestes para o efeito, mas revelou-se ser um método pouco rigoroso por limitação dos instrumentos da época. Nesse mesmo ano, João de Lisboa propôs o Tratado de Marear, o uso da variação da declinação magnética facilmente medida a bordo. Supunha-se na altura que a declinação magnética era proporcional à longitude, mas Dom João de Castro viria a mostrar que esta hipótese estava errada, baseando-se em medições feitas na sua viagem à Índia em 1538. Uma nova proposta baseada no mesmo princípio foi feita em Portugal no século XVII, pelo padre jesuíta Cristóvão Bruno, que sugeria o cruzamento sobre a carta náutica de paralelos de latitude com linhas de igual declinação magnética. Esta ideia viria mais tarde a ser desenvolvida por Halley no século XVIII. No entanto, ainda no século XVII, Galileu propôs, com a ajuda do telescópio, o uso das luas de Júpiter como um relógio universal, mas os problemas associados à sua implementação a bordo frustrariam o seu uso em navegação. Este problema da medição da longitude em alto mar persistiu ao ponto de, no início do século XVIII, quando praticamente todas as costas do mundo já haviam sido cartografadas, ainda não se conseguia medir a longitude no mar. O método que finalmente haveria de resolver esta dificuldade seria o da medição do tempo local e a sua comparação com o tempo de referência. Considerando que a Terra demora 24 horas a fazer uma rotação completa em torno do seu eixo e que o tempo em cada lugar é função da posição do Sol e da esfera celeste, nesse preciso lugar, é fácil de entender que a diferença entre os tempos locais está diretamente associada às suas diferenças de longitude. Isto é, a cada hora de diferença entre os tempos locais corresponde uma diferença de 15 graus de longitude, que é obtido a partir da divisão dos 360 graus esféricos por 24, ou seja, as 24 horas do dia, que nos dá 15 graus. Assim, se for conhecida a diferença horária entre dois locais, saberemos a diferença de longitude entre si. Finalmente, o relojoeiro inglês John Harrison teve sucesso com um relógio de molas, o primeiro cronómetro marítimo, em que os problemas associados à sua utilização em condições adversas foram resolvidos por expedientes mecânicos engenhosos. É interessante constatar que algo para nós tão vital como a segurança da navegação marítima e a descrição geográfica do mundo só foram possíveis através do desenvolvimento de técnicas e de práticas cujos intervenientes eram pessoas de baixa condição social e científica, cartógrafos, pilotos e até relojoeiros. Em 1517, Fernão de Magalhães chegou a Sevilha com uma irrecusável proposta para o rei Carlos I de Espanha. Demonstrar que as cobiçadas ilhas de Maluco, as atuais Molucas, fonte do valioso cravo, se encontravam do lado espanhol do mundo,
de acordo com os termos do Tratado de Tordesilhas, e que poderiam ser alcançadas navegando para o Ocidente. Saber se essa linha passava a leste, favorável aos portugueses, ou a oeste das Molucas, favorável aos espanhóis, tornou-se um problema de Estado. Tendo os navegadores portugueses chegado à região no início do século XVI e começado a tirar partido do comércio das especiarias, viram esta sua atividade contestada pelos espanhóis, que alegavam que as ilhas de Maluco se situavam no seu hemisfério. Hoje, como sabemos, sem margem para dúvidas, as Molucas situavam-se do lado português, o que não acontecia na época, quando os métodos de navegação e posicionamento não eram suficientemente rigorosos para se estabelecer com exatidão a longitude do arquipélago. A 10 de agosto de 1519, partiu de São Lucar de Barrameda uma armada formada por 5 navios e cerca de 240 homens de várias nacionalidades, que haveria de dar a volta ao mundo navegando para o Ocidente. Tendo conseguido dobrar a América do Sul perto do seu extremo meridional, atravessando o estreito que hoje tem o seu nome, Magalhães conduziu a armada através do imenso Oceano Pacífico durante mais de 3 meses, até chegar ao arquipélago das Marianas. De facto, as missões eram cuidadosamente planeadas e executadas, e os pilotos eram instruídos nas técnicas de navegação, que incluíam os métodos astronómicos de posicionamento e a utilização das cartas náuticas. Mas a viagem não correu bem para o próprio Magalhães, morto nas Filipinas por um nativo em abril de 1521. Seria completada por um único navio sob o comando de Juan Sebastián Elcano, que regressou a Sevilha a 6 de setembro de 1522, acompanhado de apenas 18 homens. Curiosamente, a decisão de regressar à Espanha, continuando a navegar para o Ocidente, completando a circunnavegação da Terra, não estava prevista nos planos originais de Magalhães. Quanto ao planeamento da missão, sabemos que Fernão de Magalhães se fez rodear dos melhores especialistas portugueses em ciência náutica. Nomes bem conhecidos são os cosmógrafos Rui e Francisco Faleiro e os cartógrafos Jorge Reinel e Diogo Ribeiro. Numa carta endereçada em 1519 pelo feitor português em Sevilha, Sebastião Alves, ao rei Dom Manuel, é relatado que a terra de Maluco eu vi assentada na poma, isto é, no globo, e carta que cá fez o filho de Reinel, a qual não era acabada, quando cá seu pai veio por ele, e seu pai acabou tudo e pôs estas terras de Maluco, e por este padrão se fazem todas as cartas. Trata-se esta carta, muito provavelmente, do planisfério anónimo conhecido por Kunzmann IV, de cerca de 1519, cuja caligrafia e estilo são típicos do cartógrafo português Jorge Reinel, filho de Pedro Reinel, e que alguns historiadores consideram ter sido apresentado por Fernão Magalhães a Carlos I de Espanha, quando procurou o seu apoio para a missão. Deste planisfério apenas sobrevivem reproduções fotográficas e um facsímile a cores, desenhado no século XIX. O original ter-se-á perdido na Segunda Guerra Mundial durante os bombardeamentos aliados a Munique. O planisfério de Kunzmann IV é um mapa com uma enorme importância histórica que haveria de constituir o modelo da cartografia náutica espanhola. Nele é representado o mundo, até então conhecido pelos europeus, desde a costa oriental da China, a oriente, até às ilhas Molucas, a ocidente. Um dos aspectos que nele mais impressiona é o grande vazio do Oceano Pacífico e o facto de grande parte do Novo Mundo, ainda por explorar, não ser representado. Numa legenda colocada a sul do atual Panamá, aquele oceano é classificado como Mar visto pelos castelhanos, numa alusão à missão de Vasco Núñez de Balboa, no qual o istmo separando o Golfo do México e o Pacífico foi atravessado em 1513. Pela primeira vez na cartografia náutica, a totalidade da circunferência equatorial da Terra é representada, incluindo o Oceano Pacífico. Também, pela primeira vez, o Equador
encontra-se subdividido em intervalos de grau de longitude, 183 graus para este do meridiano de Tordesilhas e 184 graus para oeste. A razão mais plausível terá sido a de ilustrar que o arquipélago das Molucas se encontrava a menos de 180 graus para oeste da linha de Tordesilhas, isto é, na área de influência dos espanhóis. Se medirmos cuidadosamente a distância longitudinal sobre o Equador entre o meridiano de Tordesilhas, onde está a escala de latitudes, e as Molucas, verificamos ser cerca de 175 graus, colocando-as dentro do hemisfério espanhol. Mas então, quem tinha razão nesta polémica? Com a ajuda do Google Maps e de algumas medições rápidas, facilmente se verifica que a extensão longitudinal do Oceano Pacífico se encontra fortemente subavaliada no planisfério de Kunzmann 4, fazendo com que a posição das Molucas seja deslocada para o Oriente em mais de 1500 km. Seria esta distorção inocente? Provavelmente não. De facto, ela servia a dois propósitos: o de colocar as Molucas do lado oriental do antemeridiano das Tordesilhas e de o tornar mais curta a distância a percorrer pelos navios espanhóis que se dirigiam às Molucas, assim fortalecendo a proposta de Magalhães. É interessante verificar como uma manipulação semelhante teria já sido utilizada por Cristóvão Colombo em 1492, quando considerou um modelo da Terra demasiado pequena, a fim de convencer os reis católicos de que o trajeto para a Índia era mais curto navegando para o Ocidente. Admitindo que o planisfério de Kunzmann 4 é, de facto, o que foi elaborado por Jorge e Pedro Reinel, qual seria o verdadeiro propósito deste mapa? A exuberância da decoração, a forma simplificada do desenho das costas, a profusão de legendas em latim e a ausência de uma escala de distâncias mostram não se tratar de uma carta para ser utilizada a bordo, mas sim de um mapa destinado a encher o olho de um rei. Todos estes indícios apontam para a possibilidade de o planisfério de Kunzmann 4 ter sido realmente desenhado a pedido de Fernão Magalhães para ser apresentado a Carlos I de Espanha. Em 1558, John Dee, o famoso matemático, cosmógrafo e astrólogo inglês, temia pela sua vida. Envolvido nas convulsões políticas e religiosas da Inglaterra, esteve preso com problemas de saúde e o futuro afigurava-lhe sombrio. Com grande preocupação pelo destino da sua obra matemática, escreveu ao seu amigo Gerard Mercator, o grande cartógrafo dos Países Baixos: "E se a minha obra não puder ser concluída em vida, deixo isso ao homem mais erudito e sério, que é seguramente o único e maior expoente e suporte das artes matemáticas entre nós, Pedro Nunes de Alcácer do Sal." Contudo, a relação de Nunes com Dee viria a assumir uma importância especial, por servir de porta de entrada das suas ideias no círculo de matemáticos e cosmógrafos que se preparavam à expansão marítima de Inglaterra. Ora, em 1537, Pedro Nunes publicara um livro com resultados surpreendentes que abriam perspectivas novas acerca da navegação. Discutira pela primeira vez as complexas propriedades geométricas das cartas náuticas e fizera propostas matemáticas relacionadas com as navegações de longa distância. Em concreto, mostrou que o trajeto mais curto entre dois pontos à superfície da esfera terrestre, o arco de círculo máximo, era distinto do caminho percorrido pelos navios a rumo constante. Este caminho correspondia a uma nova e estranha curva que descrevia uma espiral em direção ao polo. Nunes chamou-lhe linha de rumo e mais tarde ficaria conhecida por curva loxodrómica. Tudo isto tinha, potencialmente, implicações na cosmografia, na cartografia e na navegação.
Em 1541, Mercator construiu um globo onde desenhou pela primeira vez as novas curvas de navegação e, em 1545, Gema Frísio referia-se já nos seus escritos a essas linhas de rumo, havendo indícios de que tinha conhecimento do assunto desde 1540. Durante toda a segunda metade do século XVI, os trabalhos de Nunes foram cuidadosamente escrutinados pelos cosmógrafos e matemáticos de toda a Europa. Em 1569, apenas 3 anos após a publicação das suas Opera, em Basileia, Gerard Mercator apresentou a sua famosa projeção cartográfica, construída a partir das linhas de rumo de Pedro Nunes. E ao terminar o século, em 1599, Edward Wright publicava aquele que foi possivelmente o mais importante livro de navegação de Inglaterra da época, declarando candidamente que a sua primeira parte fora traduzida palavra por palavra do livro de Pedro Nunes.